Procure focar no positivo. Faça parte da solução e não do problema. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Você conhece alguma pessoa que só foca naquilo que é negativo? Muitas vezes a gente tem pessoas assim. E muitas vezes é incentivado que a gente foque mais no negativo. E você acredita no pensamento positivo? Você já imaginou se tudo que a gente pensasse se transformasse em realidade? Seria uma verdadeira catástrofe. Porque diariamente a gente tem na mente milhares de pensamentos e a maioria deles não tem nenhuma utilidade. A gente não tem como controlar os nossos pensamentos. Eles simplesmente vêm. Assim como o inimigo vem sorrateiro, querendo semear um pensamento ruim, um sentimento ruim na gente, a gente precisa estar atento para que a gente possa cuidar desse pensamento, observar e mandar ele embora. Porque a gente não tem como controlar que esse pensamento não chegue, mas a gente pode escolher se a gente vai alimentar esse pensamento ruim, se a gente vai alimentar a negatividade ou se a gente vai expulsar, tirar isso da nossa vida. Em Lucas 6 nós encontramos: o homem bom tira coisas boas do tesouro do coração e o mal retira más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, quanto mais a gente deixar alimentar a nossa mente com pensamentos negativos, com pensamentos ruins, mais a nossa boca vai proferir mais coisas ruins, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A nossa mente, ela é muito boa quando nós usamos como uma ferramenta, mas quando a gente deixa a nossa mente comandar, é por meio da nossa mente que o inimigo vem instalar pensamentos ruins que vão nos dar mal-estar e que vão nos levar a tomar atitudes ruins também. Algumas pessoas acham atraente focar no negativo. Elas dizem que são racionais, que tem que ser pé no chão. E muitas vezes isso é confundido com ser negativo demais. É claro que a gente não pode ser otimista o tempo todo e não ver os perigos reais que realmente acontecem. Mas quanto mais a gente alimentar a nossa mente com pensamentos negativos, com notícias ruins que a gente vê, pior a gente vai ficar, porque a gente vai abrindo brechas para que o inimigo vá semeando na gente só coisas ruins. Por isso a gente precisa focar um pouco mais nas coisas boas, nas notícias boas, nos exemplos bons que a gente vê todos os dias. Porque assim como o mal ronda todos os dias, nós temos Deus, nós temos Jesus o tempo todo na nossa vida, ao nosso lado e no nosso coração. E Ele é mais forte que todo mal. E muitas vezes a gente é incentivado a focar naquilo que é negativo. Shawn Achor, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele cita muito sobre isso, que muitas vezes nas escolas é incentivado a competição, o foco no trabalho acadêmico, nas pressões, na reclamação. E ele fala que, por exemplo, no ensino médio, há aulas sobre bullying, sobre depressão, sobre gravidez na adolescência, sobre prevenção às drogas, sobre distúrbios alimentares. Ou seja, ao invés de focar naquilo que é positivo, se foca no problema, naquilo que é negativo, em vez de a gente buscar focar nas soluções para aquele problema. Isso faz com que a gente crie uma atmosfera ruim, uma atmosfera negativa. O que acontece? Por exemplo, na Semana da Saúde, sobre o que se fala? Se fala sobre doença, se foca no negativo, onde a gente deveria focar nas ações de saúde e não na doença.
E Schauacher fala que a gente precisa mudar a fórmula da felicidade, porque muitas vezes a gente tem aquela visão que tudo tem que ser difícil, tudo tem que se trabalhar duro, a gente cada vez tem que fazer mais coisas para a gente buscar ser feliz, e aquela felicidade cada vez fica mais distante, ela vai ficando sempre no futuro. E quanto mais metas a gente atinge, mais metas aparecem. Ou seja, a gente nunca vai estar bom o suficiente para ser feliz. E a gente precisa mudar essa fórmula da felicidade. E como que a gente faz para a gente focar mais no positivo? A gente precisa treinar a nossa mente com algumas pequenas ações para que a nossa mente fique mais positiva. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode lembrar pelo menos de 3 experiências, 3 coisas pelo qual a gente é grato. Por isso que a gratidão, quando a gente agradece a Deus por tudo que a gente tem de bom, a gente fica no estado mais positivo, a gente fica mais alegre, a gente se sente melhor, a gente se sente em paz e a gente afasta aqueles pensamentos negativos que estão roubando a nossa paz. Outra coisa para a gente lembrar é das experiências positivas que a gente teve nas últimas 24 horas. De ontem para hoje, quais coisas boas aconteceram na sua vida? É bom a gente reviver isso para que a gente possa trazer para o nosso cérebro, para a nossa mente, esta imagem. Afinal de contas, de ontem para hoje, quantos milagres aconteceram na nossa vida e que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está focado naquilo que é negativo, a gente está focado no problema e não na solução. Outra coisa que a gente pode fazer é praticar a meditação e a oração. Oração e meditação todos os dias mudam a nossa vida. Porque Deus, porque Jesus, Ele quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele todos os dias. E quando a gente silencia a nossa mente, a gente entra em estado de meditação e de oração. E quando a gente fica quieto, é onde Jesus, onde Deus fala com a gente. Porque o tempo todo, se a gente estiver falando e a nossa mente estiver barulhenta, não há espaço para que Deus fale a mensagem que Ele quer repassar para a gente. Porque a gente não está ouvindo, a gente está focado no problema e não na solução. E Deus e Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Porque só Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele é capaz de ver o que está atrás do muro que a gente não está enxergando. Pode ser que muros estejam sendo colocados na nossa frente para que a gente não caia no precipício. E a gente não sabe o que tem lá atrás. Por isso, Deus sabe, Jesus sabe. E se a gente entrar em meditação e oração todos os dias, a gente vai ouvir o aconselhamento de Deus para que a gente resolva os nossos problemas. E Ele vai mostrar quais são as pessoas que poderão também nos ajudar. Outra ação que a gente pode tomar para que a gente fique mais positivo, para que a gente fique mais alegre, é a gente fazer gentilezas, é a gente elogiar pessoas, enviar uma mensagem simpática, agradecer alguém, seja pessoalmente, por mensagem ou na rede social. Ou seja, a gente vai enviar coisas boas e a gente vai receber coisas boas das outras pessoas também. Isso vai deixar a nossa mente mais no positivo. E quando a gente está com a mente mais no positivo, a gente permite que Deus fale com a gente se permite ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente está no negativo, a gente está no problema, não é a voz de Deus que a gente está ouvindo. Em Hebreus 12 nós encontramos: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. Ou seja, a gente precisa cuidar para quando vier uma raiz de amargura, uma negatividade que vier nos incomodar, para que a gente não permita que isso brote, que isso seja semeado na nossa mente e no nosso coração. Em Romanos 12, nós encontramos: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês,
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que devemos ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, a gente precisa estar mais no positivo, a gente precisa ter esperança, ver as soluções e não ver os problemas. E para que a gente possa ter uma ajuda extra para ficar mais no positivo, a gente pode fazer a seguinte oração: Deus, Jesus, muito obrigada por todas as bênçãos e milagres recebidos nas últimas 24 horas. Eu te peço, Jesus, para que sonde minha mente e meu coração, para que eu possa observar todas as vezes que o inimigo queira instalar um pensamento negativo, uma coisa ruim que me roube a paz, que eu saiba ter voz de autoridade para, em teu nome, expulsar de mim todo o mal. Eu te peço, Jesus, para que fique comigo, me proteja hoje e sempre, para que nada nem ninguém me tire da sua presença e que a partir de hoje eu seja uma pessoa que faça parte da solução, que eu tenha a mente mais positiva e que eu não permita que o inimigo semeie em minha mente o mal. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã. E lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.